maioria das minhas pacientes, e essa já foi a minha dor também, era essa compulsão, essa vontade exagerada e a falta de controle pelos doces. E aí uma confusão que acaba existindo sobre o comer doce é que as pessoas pensam que o doce, o açúcar, o carboidrato, né, de uma forma geral, são os vilões, são os carrascos do emagrecimento e que para emagrecer precisa excluir, precisa cortar, precisa proibir, precisa eliminar, precisa excluir totalmente o açúcar, o doce, de todas as formas do nosso dia a dia, da nossa alimentação. E causa essa confusão de que as pessoas acham que tem que excluir os doces para emagrecer, são as dietas restritivas que a gente aprende ao longo da nossa vida que emagrecem e que no fim das contas não emagrece coisa nenhuma. Outra coisa que influencia nessa confusão são os sensacionalismos, os terrorismos sobre a alimentação, né? A divulgação e a propagação de muitas informações, dicas de emagrecimento feitas por pessoas, até às vezes por profissionais que não entendem do assunto. E daí essas pessoas, elas acham que emagrecer ou engordar tem a ver só com comer ou não comer uma coisa ou outra. E não é isso, não tem a ver apenas com isso. Eu recebo toda semana alguém no meu consultório, toda semana uma mulher, geralmente, apavorada, porque come doce, porque come carboidrato, se sente culpada, angustiada por estar fazendo isso. Vivendo muitas vezes, gente, uma luta, uma angústia interna muito desgastante com o doce, com o açúcar, porque a pessoa gosta do açúcar, ela gosta do carboidrato, aquilo é importante para ela muitas vezes no seu dia a dia, mas ela tem medo de comer. Ela tem vergonha de dizer que gosta, porque ela acha que vão julgar, porque ela acha que vão falar mal dela, que ela é fraca, que ela não tem força de vontade, ou ela acha que se ela comer um pedacinho, ela não vai estar seguindo a dieta e isso vai atrapalhar o emagrecimento. Então, mulher, a gente precisa estar atento a esse tipo de comportamento. Se isso acontece na sua vida, é muito sério, porque o que vai acontecer? Se você acha que o doce é errado, que ele precisa ser eliminado, que ele é ruim, que ele é o carrasco, você vai provavelmente ter a tendência de se privar excessivamente de comer o doce, o açúcar, o carboidrato, porque ele é demonizado, porque ele é falado que ele é o vilão do emagrecimento. Só que quando você se priva excessivamente, e se você já fez isso, se você já se privou, já tentou excluir o doce assim da sua vida, o carboidrato, o açúcar, você sabe melhor do que eu que vai voltar a comer. E que quando voltar a comer, se você se privou, vai acabar comendo 10 vezes mais, vai acabar se descontrolando muito mais, exatamente porque se privou, exatamente porque se proibiu, exatamente porque tentou excluir aquilo da sua vida. Você sente nessa hora que você que é fraca, que você que não consegue ficar sem o doce. Na verdade, você não precisa ficar sem o doce, né? E nesse ciclo, você exclui, aí volta a comer e se descontrola. Para resolver, o que você faz? Tenta excluir de novo. E aí você vai entrando nesse ciclo e toda vez que você não consegue ficar sem o doce, que recado você dá para você mesma? Eu sou viciada em doce, eu não consigo, eu realmente, o doce é um problema, eu não consigo me controlar. Só que a questão fundamental, mulher, o doce, anota isso para você, anota num papel, anota na sua mente isso. O doce não é o vilão do emagrecimento e tampouco o açúcar vicia. Como assim, Gladys? Como que vilão? O açúcar não é vilão, não vicia, pode comer doce? Quer dizer, então, que tem como comer doce e emagrecer, Gladys? Lógico, mulher! É óbvio que tem como você comer doce todos os dias, inclusive, e emagrecer. Porque os vilões do emagrecimento não estão no seu prato, não estão na sua boca. Os vilões do emagrecimento estão na sua mente, estão na sua cabeça, estão nas coisas que você pensa sobre a comida, está nas suas necessidades por um alimento específico. E aí o que acontece, mulher? Muitas mulheres desenvolvem o hábito de recorrer ao açúcar, de buscar o açúcar toda vez que precisa resolver alguma questão.
Que questão? Alguma questão emocional, algum sentimento, alguma situação. E nessa hora que vai buscar no doce resolver alguma coisa, vai acionar o que eu chamo de piloto automático. Vocês já me ouviram falar sobre isso aqui. O piloto automático faz o quê? Faz você comer de forma automática, inconsciente, sem pensar. Simplesmente veio à vontade, você vai e come. Simplesmente te ofereceram, você aceita. Simplesmente a comida está ali, você vai comer. Mesmo sem haver a tal da fome física naquele momento. E acontece que a gente confunde esse hábito de recorrer ao açúcar para resolver situações, sentimentos, emoções com vício. E nessa confusão, nós achamos que estamos viciadas em doce porque toda hora a gente está comendo. Não é isso, tá? E aí, deixa eu explicar para vocês. Eu tô falando que a gente não vicia no doce, né? Mas então, Gladys, por que toda hora eu preciso? Por que eu preciso de doce todo dia? Por que eu chego em casa e eu preciso comer aquelas bolachas que estão lá no armário? Por que eu abro aquela gavetinha e como tudo que tiver de guloseima ali na hora que eu chego, assim, descontroladamente? Mulher, a gente não vicia no doce, mas a gente vicia na sensação que comer doce ou açúcar, carboidrato traz. Porque quando a gente come um doce, quando a gente come um carboidrato, quando a gente come um açúcar e também quando é uma comida hiperpalatável, esses alimentos eles ativam uma região do nosso cérebro que vão provocar uma sensação imediata de prazer e bem-estar. Então, quando a gente tá lá num dia que foi cansativo, que foi estressante, quando a gente tá numa crise de ansiedade, quando a gente tá resolvendo alguma coisa difícil da nossa vida, a gente quer ter um momento de prazer e bem-estar, a gente precisa se sentir bem em algum momento. E a gente já registrou na nossa mente que quando a gente come um doce, um carboidrato, algo com açúcar, a gente sente esse prazer, a gente sente esse bem-estar. Então é nisso que a gente vicia, é nessa sensação de alívio, é nessa sensação de conforto, é nessa sensação de que naquela hora não existe problema nenhum. É isso que a gente está buscando. É essa fuga que a gente vicia. Não é o alimento que é viciante, sim a sensação que ele nos traz. Entender isso, mulher, é a virada de chave para você conseguir se libertar da compulsão por doce, para você conseguir comer doce todos os dias sem exagerar. Entender isso é o que faz muitas vezes o seu emagrecimento acontecer de forma assim, ó, natural, rápida, simples e saudável, porque esse conhecimento ele se aplica em para todas as situações que envolvem alimento na sua vida.